igreja do Avivamento, graça e paz, seja muito bem-vindo à nossa live do recomeço, jejum do recomeço. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa última live, ou melhor, a última live do 7º P, reiniciando. Aleluia, glória a Deus. Seja muito bem-vindo, muito boa noite à nossa 7ª live, o 7º P do recomeço. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda essa noite, que você se sinta bem aqui, que o Senhor fale com você essa noite em nome de Jesus. A última live, o último P, o último pilar, e você e eu, nós vamos seguindo e recomeçando esse ano de 2020. Seja abençoado, Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você e a sua família se sintam bem essa noite. Você que está conectado conosco, Deus te abençoe. Nós estamos no 7º P, o 7º P, o 7º pilar. Aleluia! Seja bem-vindo! Glória a Deus! Seja bem-vindo ao 7º P. Seja bem-vindo ao 7º P. E eu quero desde já te convidar a você, claro, profetizar sobre a sua vida, você profetizar sobre a sua casa em nome de Jesus, como nós temos feito todos esses dias. Essa música está marcando o nosso jejum, a nossa semana. Hoje é sábado, Shabbat Shalom, o 7º P. Profetiza. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Boa noite, graça e paz, seja muito bem-vindo à nossa live, ao nosso jejum do recomeço. Que você possa ter aproveitado toda essa semana. Hoje é o 7º pilar, o último pilar, o pilar do recomeço. A sua vida estando baseada nesses pilares. Aleluia! Profetiza aí, irmão. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Recebe aí, meu querido, recebe aí, minha querida. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Aleluia!
Aleluia. E o Senhor está recomeçando a sua vida, esse segundo semestre que será o melhor da sua vida, em nome de Jesus. Declare. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas, declare. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia, grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas vão acontecer aqui, grandes coisas vão acontecer na sua vida. E em nome de Jesus, você será abençoado essa noite e nesse final de ano, nesses últimos 6 meses da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida agora e declarar a bênção do Senhor sobre você para iniciar essa 7ª noite, o último pilar, em nome de Jesus. Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa semana maravilhosa. Senhor, nós estamos no último P, o 7º P, o 7º pilar que o Senhor colocou debaixo dos nossos pés, sobre a nossa vida, Senhor, para que nós comecemos 2020, recomecemos 2020 de uma forma diferente, Senhor, de uma forma planejada, de uma forma organizada, de uma forma totalmente debaixo das tuas asas, nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Bondoso Deus, eterno Pai, que o Senhor visite cada lar, Espírito Santo, daqui da minha casa até as casas que estão conectados conosco. Que o Senhor, Espírito Santo, tenha total liberdade para tocar, mover e agir e fazer aquilo que o Senhor bem entender. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nessa noite. Que o Senhor seja exaltado na nossa vida em nome de Jesus. E que a tua boa mão poderosa seja sobre esta casa, sobre a casa daqueles que estão aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos no último P, chegamos no sábado, o 7º P, o 7º pilar, e eu tenho certeza que hoje você vai ser extremamente ministrado. Hoje a palavra está forte, hoje aqui é para valente, hoje aqui é para pessoas que comem feijoada, como a gente costuma dizer, né? Então, hoje aqui o negócio, o chicote vai estar lá, mas para o bem, né? O chicote vai estar lá, mas é para o bem da gente, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia em Isaías 32, versículo 8, Isaías capítulo 32, no versículo 8, Isaías 32, 8, hoje nós vamos falar do 7º P, e o 7º P é plano de ação ou planejamento. Você foi ministrado essa semana em 7 P's, você foi ministrado em 7 P's que basearam a sua vida, princípio, propósito, prioridade, processo, proteção. E agora hoje nós vamos ser ministrados em plano de ação. Plano de ação é o 7º P, Isaías capítulo 32, versículo 8. Esse versículo é forte, esse versículo é poderoso. Olha só o que diz. Mas o nobre projeta coisas nobres.
e na sua nobreza prosperará. O nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. Isaías capítulo 32, versículo 8. Esse versículo ele é poderoso, esse versículo é libertador, esse versículo ele traz algo nele que é para a nossa vida ministerial, para a nossa vida secular, para a nossa vida dentro da nossa casa, como filho, como pai, como marido. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. O nobre projeta coisas nobres. Olha que tremendo, olha que maravilhoso, olha que sensacional. O nobre projeta coisas nobres. Se você tem projetos, se você tem planejamentos, se você tem algo na sua mente, você é nobre. Você é nobre, porque o nobre ele projeta coisas nobres. O nobre ele planeja coisas nobres. Você não planeja qualquer coisa, você não tem planos de fazer de qualquer jeito, você não tem planos de fazer qualquer coisa para Deus, você não tem planos de fazer qualquer coisa para você, para sua família, para sua casa, seja lá para o que for, você não tem esse tipo de plano. Os planos que você projeta são sempre os melhores. Então esses planos vêm de uma cabeça nobre, vêm de uma mente nobre, vêm de um coração nobre. Você é nobre, Deus te criou assim, Deus te criou um nobre. E o nobre projeta coisas nobres. E dentro da sua nobreza, persevera. Olha só, o nobre no hebraico é nadib. Nadib. Nobre no hebraico é nadib. E o que quer dizer nobre, nadib no hebraico? Inclinado a fazer algo. Voluntário é aquele que faz algo, sem que mandem, né? Então, voluntário, generoso e disposto na mente e no caráter. Então o nobre, ele projeta coisas nobres, porque a sua mente e o seu caráter são nobres. Deus ele é nobre, você é filho de um nobre, você é filho do rei. A palavra de Deus é nobre. A sua vida é nobre. Você é nobre, mas tem que ter a mente nobre e o caráter nobre. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. Nós estamos entrando nessa atmosfera desse segundo semestre de uma forma poderosa. Nós iniciamos no domingo com a palavra sobre princípio. Estamos finalizando os 7 P's hoje, mas amanhã no culto, amanhã tem mais. Amanhã tem mais e você não perde por esperar. A palavra de amanhã, a palavra de amanhã no culto vai ser poderosa, fechando esse jejum. Mas o 7º P é hoje, plano de ação. Plano de ação. E o que Deus está querendo fazer com isso é providenciar uma mudança na sua vida, providenciar uma mudança na sua mente, no seu caráter. Esse é o objetivo, por exemplo, de um discipulado. Aliás, semana que vem começam palavras sobre discipulado. Mudança de caráter, tirar um caráter totalmente contaminado pelo mundo, pelas coisas erradas que nós aprendemos no mundo, e colocar o caráter de Cristo em nós. Isso é o discipulado. Então Deus está querendo colocar uma mudança em você, colocar uma mudança na sua vida, colocar uma mudança no seu trabalho, trazer uma mudança para o seu ministério, para a sua célula, para a sua liderança. Deus está querendo trazer essa mudança. E sabe aonde está essa mudança? Essa mudança está na perseverança. Vou falar de novo. Essa mudança está na perseverança, porque o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. Então a sua mudança que é nobre está na perseverança. A sua nobreza está na perseverança. A sua nobreza, mente e caráter. Mente e caráter. A sua nobreza está na perseverança. As suas conquistas estão na perseverança. Então, eu não sei se você já percebeu, mas a palavra-chave de hoje é perseverança. Perseverança, o tema é plano de ação, mas a palavra-chave dessa noite é perseverança.
perseverança. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo nesses últimos meses do ano. Conta comigo, ó. Hoje é dia 1º, aliás, dia 1º de agosto. Olha só. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Falta 4 meses para o final do ano. E nesses 4 meses, Deus vai começar a arrumar a sua vida, se já não começou. Se Deus já não começou a mexer com você, a trabalhar com você, te dar ideias, se Deus já não começou a fazer um monte de coisa aí no seu coração, na sua mente, na sua vida. Vamos colocar 5 meses, vamos contar o mês de agosto aí. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses. 5 meses onde Deus vai todos os dias, trazer uma novidade para você. Desde a hora que você acordar até a hora que você dormir, o Senhor vai falar com você. Eu não sei se Deus já está falando com você. Algumas pessoas já estão se mexendo, já estão se reorganizando de uma forma tremenda, porque já entendeu a palavra que está sobre nós, a palavra profética que está sobre nós, que esse ano de 2020, que nesse final, nesse restante de ano, você vai terminar melhor do que começou. Amém? Se você crê, escreve aí nos comentários. Amém, eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Faz alguma coisa aí. Amém? Então vamos lá. Então a palavra de hoje é plano de ação. E o que é o plano de ação? O que é um plano de ação? Plano de ação é um planejamento. Plano de ação, planejamento. E o planejamento ele tem uma estratégia. Qual que é a estratégia do planejamento? É o aprendizado, melhor dizendo. O planejamento tem uma estratégia. E a estratégia do planejamento é o aprendizado. Então, no plano de ação, no planejamento, você vai aprender. O plano é aprenda. Você precisa aprender. E você não aprende se não tiver perseverança. A gente não aprende se não tiver perseverança. Olha só, a estratégia que dá mais errado. A estratégia que dá mais errado é não ter um planejamento. Então a estratégia que dá mais errado é não aprender. E nós passamos essa pandemia, esses meses de quarentena, que aliás em nome de Jesus já está acabando, as coisas já estão voltando ao normal, graças a Deus em nome de Jesus, que o Senhor continue agindo em nosso favor e que venha logo essa vacina em nome de Jesus, ou então que o Senhor opere um milagre sobrenatural e sopre esse vírus para longe do planeta em nome de Jesus. Então, mas a estratégia é aprender. Nós passamos esse tempo todo em casa, muitos em casa, ou fomos obrigados, forçados a ficar em casa. Nós somos obrigados a ficar em casa e nós precisamos, e nós tivemos tempo para aprender coisas novas. Nós tivemos tempo para aprender coisas novas. E olha só, o que você aprendeu nesse tempo? Eu me lembro que lá no início da quarentena, o Senhor falou que Ele estava dando um tempo de Shabat para que nós ficássemos em casa e pudéssemos nos reconciliar com a família, que pudéssemos ter tempo com a família, maridos, esposas, filhos, pais, mães. Então, o que você aprendeu nessa quarentena? O que você fez? Você só ficou assistindo Netflix ou aproveitou para crescer, para ler um livro, para estudar, para fazer curso? O que você fez nessa quarentena? Porque assim, o plano, a estratégia, o planejamento, o plano é aprender. Sabe, aquilo que você não tem, aquilo que você não sabe, é porque você não aprendeu. Porque se soubesse, você já teria. Hoje em dia, as coisas para aprender é muito fácil. Eu lembro que eu comecei a tocar violão muito novo Eu fui muito novo e comecei a tocar violão.
Sempre gostei de música, né? Minha mãe é professora de música, então eu sempre gostei de tocar. E eu comecei a aprender violão com a amiga da minha mãe, ela me dava umas aulas lá, mas não era aquilo que eu queria, porque ela dava aula de violão clássico. Eu queria o violão popular, eu queria, na minha época, tocar as músicas lá do Paralamas do Sucesso, né? Queria tocar a música do Titãs. Se fosse hoje, seria da Aline Barros, do Thales Roberto. Mas naquela época que eu não conhecia Jesus, eu queria tocar músicas populares. E, assim, elas ensinavam violão clássico. Então não era aquilo que me chamava a atenção. Então eu tive que aprender a tocar aquelas músicas de uma outra forma. Foi bom, porque eu aprendi muita coisa, né? Dei os primeiros passos ali, mas eu queria outra coisa. Não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu queria. Então eu fui aprender. Como que eu fui aprender? Naquela época tinha umas revistinhas com todas as cifras das músicas. A gente comprava essas revistinhas na banca, gastava um dinheiro lascado com isso. Né? Gastava dinheiro, comprava lá toda semana, ou ia no mês, comprava 3, 4 revistinhas antigas, revistas novas, que tinham a letra das músicas. Hoje em dia, o seu celular tem aplicativo que traz de graça, as cifras. Tem o YouTube, tudo que a gente quer tem no YouTube. Se você quiser saber como faz uma comida, tem no YouTube. Nesse tempo de quarentena andei me aventurando aí, a Marina. A Marina andou fazendo brownie aí pra gente. Né? Eu me aventurei também em algumas coisas na cozinha. Aprendi a fazer baião de 2. Aonde que eu consegui a receita? Na internet, YouTube. Então hoje no YouTube tem um monte de coisa, um monte de curso grátis. Então a estratégia é aprender. E nós precisamos aprender e nós precisamos perseverar. Aprender e perseverar. E nós precisamos perseverar dia após dia, até dar certo. Precisamos aprender e perseverar dia após dia. Como eu estava te dizendo, eu aprendi assim. Eu melhorei, eu quis tocar violão de uma forma mais popular, então eu comprava aquelas revistinhas. E dia após dia eu ficava tocando no meu quarto, lá na minha casa. Eu ficava tocando, cantando. Todos os dias. Eu me dedicava àquilo. Era legal, era bacana. Dia após dia. Tá certo que eu não aprendi muita coisa ainda, né? Tinha muito ainda que aprender. Mas aprendi bastante coisa. Mas teve uma perseverança. E eu perseverei até dar certo. E você precisa perseverar, você precisa aprender e perseverar até dar certo. O que você precisa aprender? E olha só, é perseverar até dar certo. E não é fazer para dar certo. Você precisa fazer até dar certo. E quando der certo, continuar fazendo. Então, o que você precisa perseverar? Aonde que você precisa insistir? Aonde? Aonde? É na célula? A célula não deu certo uma vez? Desistiu, não quero mais? Não, persevera, vamos de novo. Uma outra estratégia, vamos aprender, vamos buscar. Pergunta para quem tem célula, pergunta para quem tem vários discípulos, o que eu faço, o que você faz? E persevera, e vai atrás. O empreendedor, ele é chamado por esse nome porque ele empreende. E aí ele se torna um empresário porque ele empreendeu. Dia após dia, semana após semana, até dar certo. Até dar certo. Perseverou. Então a sua mudança, esse 2020 diferente que Deus tem na sua vida, a chave é perseverança. A chave é perseverança. Persevere, insista, persista, até dar certo. Até dar certo. Até dar certo. Olha só, todo projeto, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Todo projeto, ele tem começo, meio e fim. E
Pessoas que começam projetos e não terminam, tá assim, ó, cheio. E é horrível. É horrível. Pessoas que começam um projeto e não terminam. Um exemplo é uma obra na casa. Eu demorei muito para reformar minha casa. Eu acho, né? Tem gente que demora muito mais, né? Eu demorei, tive vários problemas. Aprendi, caí, levantei. Tive vários problemas. Mas eu terminei a minha reforma. Foi de 2013 a 2019. Aquilo que era para ser feito em 6 a 8 meses, demorou 6 anos. Mas eu terminei. Eu terminei a reforma. Terminei a reforma. Então, quando você começa uma coisa, você precisa terminar. Quando você começa uma coisa, você precisa terminar. Quando a minha casa estava inacabada, eu falava, meu Deus, eu não posso deixar isso aqui assim. Eu não posso deixar isso aqui assim. Eu preciso terminar essa casa. E aquilo todo dia vinha na minha mente. Todo dia, quando eu olhava as coisas inacabadas, parte de fora sem rebocar, ou melhor, sem rebocar não, rebocada sem pintar. Tive que parar um tempo, recuperar o fôlego. Aí voltei, planejei tudo de novo, e aí deu certo, e aí terminei. Mas aquilo lá me incomodava, por quê? Porque é horrível, é horrível. Você começar uma coisa e não terminar. Você começar um livro e não terminar de ler um livro. Você começar a escola de líderes e não terminar a escola de líderes, escola teológica. Começar a escola teológica e não terminar a escola teológica. Começa e não termina. Tem gente que começou a assistir as lives e desistiu no meio do caminho. Tem gente que foi só no culto de domingo. Tem gente que nem começou. Começar e terminar, mas tem gente também que, aleluia, glória a Deus por isso, que está firme e fiel, 7º dia. Tem gente mandando testemunho pelo WhatsApp. Puxa, que palavra, mudou minha vida, que delícia, Deus está mexendo comigo. E fora aqueles comentários que passam, né, na tela aí, no chat. Então, veja só, tem gente que começou e não terminou. Tem gente que nem começou. Então começou, termine. Planejamento. Começou, termine. O projeto tem começo, meio e fim. Todo projeto ele tem começo, ele tem um meio e tem um fim. E o planejamento ele é o caminho para o seu futuro. Qual que é o seu futuro? Aonde você quer chegar? Novamente, na minha obra aqui. Eu queria ter a minha casa reformada. Eu queria ter esse quarto aqui novamente. Eu estou no quarto da Marina, né? Ela que escreveu aquilo lá, já falei. Mas, ela que escreveu o recomeço, pintou a parede de preto para escrever ali várias coisas. Mas, então eu queria dar esse quarto para a Marina. Nós tínhamos planos de ter outro filho. Então nós precisávamos ter um quarto a mais para esse filho. Então, olha só. O futuro, quando eu comecei a construir aqui, ou melhor, a reformar, na verdade, e eu vi a casa toda quebrada, laje no chão, parede no chão, eu falava, meu Deus, mas eu olhava para o desenho que eu tinha feito, pensava na casa que eu queria. Então o planejamento me levou ao futuro. O planejamento me levou ao futuro. O planejamento que você vai fazer hoje vai te levar para o futuro. O planejamento que você vai fazer hoje, ele vai te levar para o futuro, porque o planejamento é o caminho do futuro. O que você está planejando em fazer? Fazer faculdade, fazer pós-graduação, fazer doutorado? O que você está pensando em fazer? Abrir uma empresa? O que você está pensando em fazer? Qual que é o seu planejamento? Abrir as suas células? Os queridos que terminaram a escola de líderes no domingo, abrir a sua célula, ter discípulos, falar do amor de Deus, ganhar vidas para Jesus, ser um pastor, qual que é o seu planejamento? Qual que é o seu planejamento? O planejamento ele te leva para o futuro, é o caminho para o futuro, tem que planejar. O futuro é o lugar onde você quer chegar, é o lugar onde Deus quer que você chegue.
O planejamento é saber quais passos você tem que dar e até aonde. O planejamento é isso. Você planejar é você saber quais passos você tem que dar e até aonde. Esse é o planejamento. Jesus, ele era extremamente organizado, a gente já falou disso. Tanto é que em Lucas capítulo 14, versículo 28, ele diz assim sobre uma obra, sobre quem começa e não termina. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Comece e termine. Tem começo, tem meio e tem um fim. E tem a perseverança. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Amém? Olha só. O que é o plano de ação? O que é um plano de ação? O plano de ação é uma ação eficaz. É uma ação eficaz. E aqui eu quero te trazer uma diferença sobre ser eficaz e ser eficiente. Existe uma diferença em uma pessoa eficaz e uma pessoa eficiente. O eficiente, a eficiência, a pessoa eficiente, aquela pessoa que faz as coisas corretas, faz as coisas perfeitas, mas de uma forma comum. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui. Tem pessoas que nessa pandemia tiveram ideias maravilhosas e começaram a fazer coisas diferentes. Mas eu descobri, por exemplo, na verdade quem descobriu foi a Silvana, que a Adriana, esposa do Zé, Adriana Meirelles, e o Zé, eles estavam fazendo um negócio chamado Festa na Caixa. E foi aniversário da Silvana, dia 17 de julho. Festa na Caixa. E aí nós compramos a Festa na Caixa. E veio bolo, veio salgado, veio doce. Veio uns negócios, eu não vou falar o que é porque tem surpresa. Na nossa casa. Veio aqui, Festa na Caixa. Na nossa casa. Então assim, o ser eficiente é fazer as coisas corretas e perfeitas de uma forma comum. Mas a eficácia é você fazer aquilo que é comum de uma maneira perfeita, correta, mas de um modo extraordinário. Não se limitando apenas ao trabalho, colocando algo a mais. Então, por que eu estou falando isso? Porque foi um algo a mais. As pessoas estão acostumadas a comprar cesta de café da manhã e chega lá os biscoitinhos, chega o todinho, chega o suco, chega os frios. Muito bonito, muito maravilhoso. Mas a eficiência faz a pessoa ir além daquilo. Chega na sua casa uma caixa gigante, enorme, com um bolo, como é que era o nome? O bolo tsunami. Bolo tsunami. Você levanta assim, vem aquela calda de chocolate assim caindo. Estou fazendo para você passar vontade mesmo. Manda WhatsApp para a Adriana e peça para ir uma festa na caixa lá para ela. E aí, aquele bolo, aqueles salgados deliciosos. E aí tem o extraordinário, cara. Tem o extraordinário que é a surpresa que eu não vou contar, porque senão estraga. E aí tem a surpresa. É o extraordinário. Chega tudo isso na sua casa, no conforto da sua casa, para você comemorar com a sua família nesse tempo de pandemia. Você entende o que eu estou falando? Então, o eficaz, ele faz as coisas certas, do jeito certo, aliás, as coisas certas, do jeito certo, mas não vai para o extraordinário. Ela não vai para o extraordinário. Ela não é
eficaz. Ela é eficiente. Por exemplo, você trabalha numa empresa e tudo aquilo que o seu patrão pede, tudo aquilo que o seu chefe pede, você faz. Pediu, faz. E faz bem. Pediu, faz. E faz bem. Rápido. Organizado. Isso é ser eficiente. Você é um funcionário eficiente. O chefe manda, você faz. Mas o extraordinário é ir além. O chefe nem mandou, você já fez. Ou o chefe manda, você faz e faz de uma forma maravilhosa. Você vai além do seu trabalho. Você consegue enxergar algo que vai além. Você abre o seu negócio, você abre a sua empresa. Você pode fazer, você tem dois caminhos. Você pode fazer a mesma coisa que todo mundo faz, ou você pode fazer algo que ninguém faz. Por exemplo, caneca. Rodrigo aí, ó. Tô dando exemplo todo mundo aqui hoje. Rodrigo aí, ó, que faz as canecas. Né? A gente tá acostumado com caneca assim, por exemplo, como essa aqui, ó. Bonita, não é bonita? Eficiente, Igreja Águas. Olha, a escola teológica, ganhamos de presente lá na sede, né? É uma caneca. Tem um versículo aqui. A pessoa que fez isso, ela foi eficiente, que fez uma caneca bonita. Logo da igreja, escola teológica, tem um versículo atrás. Mas o eficaz, ele vai além da caneca, ele vai além desse logotipo assim. Por exemplo, o Rodrigo que faz a caricatura da pessoa, coloca um desenho diferente, faz um negócio lá diferente, na garrafinha, no squeeze de tomar água, faz as coisas diferentes, coloca lá o rosto da pessoa. É o extraordinário, é o eficiente. Amém? Então, o plano de ação ele precisa ter essa ação eficaz. Você precisa ser eficiente e eficaz. A sua ação precisa ser eficiente e eficaz, extraordinária. A sua célula precisa ser eficaz, eficiente e eficaz. Suas redes, sua liderança, eficiente e eficaz. Tem que sair, tem que fazer o extraordinário. E isso é maravilhoso. Amém? Deus vai fazer você recomeçar de uma forma eficaz. Em nome de Jesus. Seja onde for, na sua casa, no seu trabalho, no ministério. Você vai começar a fazer as coisas de uma forma eficaz. Agora aqui, eu não sei se você está preparado para isso. Quero falar com você os 3 inimigos do planejamento. Os 3 inimigos do planejamento de recomeço. 3 inimigos. 3 inimigos de planejamento do plano do recomeço. Esses 3 inimigos eu quero já te dizer que não são demônios. Eles não são demônios. Porque se fosse demônio, a gente já falava, está repreendido em nome de Jesus. Vai embora. Fácil, simples assim. Está repreendido, vai embora em nome de Jesus e é demônio. Tem que obedecer. Não por nós, mas por causa de Jesus. Se fosse demônio, era fácil. Mas esses inimigos, eles são gigantes dentro de nós. Eles são gigantes dentro de nós. E eles precisam ser vencidos. Quem são esses 3? Número 1, zona de conforto. Número 2, autossabotagem. Número 3, procrastinação. Esses três são inimigos do plano do recomeço. Esses 3 são inimigos do plano de recomeço. Zona de conforto. Já falei isso um tempo atrás na igreja, já falei isso, já ministrei os 12, já ministrei a igreja. A zona de conforto não é aquele lugar onde você trabalhou a semana inteira e aí você chega na sua casa, na sábado à tarde, e quer descansar confortavelmente no sofá da sua casa. Não é esse. Ok, você tem o seu direito. Senta lá, assiste uma televisão, vê um futebol, sei lá, qualquer coisa.
Não é essa a zona de conforto. A zona de conforto que eu estou falando é o lugar onde você está acostumado a ficar. É o lugar em que você está acostumado a ficar confortavelmente. Escuta, e mesmo que esse lugar esteja ruim, a gente se acostuma a ficar em lugares assim. O lugar está ruim, mas a gente se acostuma a ficar ali e não se mexe. Essa é a zona de conforto. Quando a gente fica em lugares que, mesmo incomodados, a gente não sai de lá. O negócio está ruim. O relacionamento está ruim. E a gente não faz nada para mudar aquilo. A célula não está andando. Mas está confortável assim. Não tem um problema nenhum. Então, quando a gente está num lugar que a gente está acostumado a ficar, ali é a zona de conforto. E a zona de conforto, ela é contrária ao aprendizado. Ou melhor dizendo, vamos mudar isso aqui. O aprendizado, ele é aquilo que destrói a zona de conforto. A zona de aprendizagem é o que destrói a zona de conforto. O seu crescimento ele começa quando a zona de conforto acaba. Vou falar de novo. O seu crescimento começa quando a zona de conforto acaba. Para acabar a zona de conforto, você precisa entrar na zona de confronto. Com quem é esse confronto? Com você mesmo, comigo mesmo. Com a sua alma, com a minha alma. A zona de conforto termina quando você entra na zona de confronto. Esse confronto é comigo mesmo. Esse confronto é com você. Quantas e quantas vezes as pessoas falaram que você precisava mudar o seu jeito e você não muda porque está na zona de conforto. Está na zona de conforto, você não quer ser confrontado. Você não quer se confrontar, você não aceita ser confrontado pelos outros. Você está na zona de conforto, você não está na zona de confronto e não muda. Quantas vezes as pessoas falaram que você precisa mudar o seu jeito de falar? Se fala palavrão, se não fala palavrão, se fala mal, se não... Mas aqui está confortável. Aqui está bom para mim, mesmo estando ruim. Mesmo estando ruim. Não quer sair dali porque ali está tudo bem. Ou você acha que está tudo bem. Ou você acha que está tudo bem. Então, você precisa sair da zona de conforto e para a zona de confronto. Eu já falei várias vezes, quando eu soube que eu ia assumir a Igreja Águas, Moca, quando o apóstolo falou para mim que eu ia assumir a Igreja Águas, para mim foi um choque. Por quê? Porque eu estava na minha zona de conforto. Mesmo liderando louvor, fazendo várias coisas, em célula, tudo que tinha que fazer eu fazia, tudo que tinha que fazer eu estava lá, reunião de 12, reunião de pastores, reunião de líderes, e culto, e o louvor, e fazia. Mas eu estava na minha zona. Quando ele falou, olha, eu estou indo embora, você vai ficar aqui, eu tive que sair da minha zona de conforto e ir para a zona de confronto. Tive que ir para a zona de confronto. Eu tinha que me confrontar comigo mesmo. Eu tive que me confrontar com as minhas coisas internas. Estudar mais, buscar mais, ler mais. Agora não era só mais uma música que eu tinha que estudar. Agora o alimento, eu tinha que dar o alimento para toda a igreja. Não é só para a minha equipe, não é só para a minha célula. Aliás, a lição de célula já vinha na minha mão. Agora eu tenho que preparar a lição de célula. Então eu tive que sair da minha zona de conforto, ir para a zona de confronto. Eu tive que me confrontar comigo mesmo, com meus medos, com os meus achismos, com aquilo que eu pensava de mim mesmo. Então, eu tive que sair da zona de conforto. Tudo que Deus tem para você está fora da zona de conforto.
eu vou repetir, tudo que Deus tem para você, ela está fora da zona de conforto. Então, sai dessa zona de conforto agora. Outro dia um rapaz falou assim para mim, eu não concordo com esse negócio de sair da zona de conforto. Trabalho tanto para ficar confortável. Eu falei, isso, continua aí. Fica aí confortável onde você está. Fica aí. Você vai ver só o que vai fazer, o que vai acontecer. Podia trabalhar mais agora, para mais na frente trabalhar menos e estar mais confortável. Entende? Então, aquilo que você quer, aquilo que Deus tem para a sua vida, está fora da zona de conforto. Sai daí, agora. Segundo ponto. Ai meu Deus, me ajuda. Segundo ponto. Outra coisa, autossabotagem. O primeiro inimigo, zona de conforto. O segundo inimigo, autossabotagem. O que é a autossabotagem? Você já ouviu a expressão, fulano deu uma rasteira em mim. Ciclano puxou meu tapete. Já ouviu essa expressão? Né? Sabotagem, sabotar alguma coisa que está sendo feita. Por exemplo, eu lembro que uma vez, estava numa época de eleições aí, e estava uma discussão muito grande sobre metrô, o trem, CPTM, né? E eu lembro que num belo de um dia lá alguém interrompeu a alimentação aérea, a alimentação elétrica, né? Da energia elétrica, que a CPTM usa a via aérea para alimentar os trens. E aí alguém jogou alguma coisa lá, deu uma interrupção, deu um problema lá, e aí ficou o dia inteiro, uma linha inteira do trem quebrada lá, parada. E aí depois vieram as investigações e falaram, foi sabotagem. Ou seja, aquele trem ele tinha que andar ali e funcionar ali daquele jeito. Alguém foi lá e fez alguma coisa que sabotou o funcionamento do trem. Ok? Então isso é uma sabotagem. O problema é quando você é o trem e você é o sabotador. Então a autossabotagem é quando você se sabota. Você sabota a si mesmo. O que seria essa autossabotagem? O que é isso daí? Por exemplo, alguém te fala alguma coisa, uma mentira, e você acredita nessa mentira. Alguém te fala alguma coisa assim, por exemplo, clássico, né? Olha, não dá para ser empresário no Brasil, porque no Brasil o empresário paga muito imposto, então para ser um empresário, não dá para ser um empresário honesto, é melhor você não ser um empresário, esse negócio de ser empresário não dá certo no Brasil. É verdade que a carga tributária no Brasil é bem grande, mas não é verdade que você precisa ser um empresário desonesto, sonegar imposto para ser bem sucedido. Isso não é verdade. Tem milhares de empresários que são honestos, que pagam todos os seus impostos e que são prósperos. Então, de repente, alguém falou uma mentira dessa para você, e você que tinha o sonho de ter uma empresa, por exemplo, ouviu essa mentira, guardou no seu coração e agora não quer mais ter empresa. E agora esse negócio de empresa não é para mim. Não é assim. Não é assim. Não acredite em tudo que falam para você. Não acredite em tudo que passa no seu pensamento. Principalmente as coisas que são negativas. Às vezes, pessoas que estão ao nosso redor falam, isso você não vai conseguir. Eu quero aprender a tocar piano, eu quero aprender a tocar violão, eu quero aprender a dançar, eu quero aprender a cantar, eu quero... não, deixa isso quieto, melhor não, você não vai conseguir. Não, por que não vai conseguir? Vai lá, tenta, persevera, vai pra frente. Só que se você ficar pensando, o fulano falou que eu não vou conseguir, você está se auto-sabotando. Isso aqui é um assunto que dá para ir longe. Terceiro ponto, então falamos da zona de conforto, os três inimigos do nosso recomeço. Zona de conforto, autossabotagem. Aliás, autossabotagem, para se livrar da autossabotagem, sabe como que faz? Fazendo perguntas. Perguntas. Tipo, será mesmo que é desse jeito que é um empresário?
Então, o empresário tem que sonegar para poder se dar bem? Será que aquela experiência ruim que eu tive foi porque eu não fiz todo o planejamento que deveria de fazer? Será que eu não fui negligente em algumas coisas, por isso que deu errado? Será que estava no meu propósito? Faça perguntas. Faça perguntas para você mesmo. E aí você vai ver que você está se auto-sabotando. E o terceiro inimigo, quem que é? A procrastinação. Maldita procrastinação. Procrastinar é você deixar tudo para depois. Depois eu faço, depois eu vejo, depois. Muitas vezes isso daí está tão em nós que é no automático. Precisa fazer, tá bom, depois eu faço. Precisa ver, depois eu vejo. Se você pode fazer naquele instante, faça naquele instante. Procrastinação. Maldita procrastinação. A procrastinação é o pior gafanhoto devorador que existe na nossa vida. Ele devora os sonhos. Porque ele nos rouba. Porque a gente deixa de fazer, de ter oportunidades na nossa vida que a gente deixa passar as oportunidades por causa da procrastinação. A procrastinação é um ladrão. Ele rouba as oportunidades. Ele não é um demônio, como eu já falei. Ele não é um demônio, mas é um comportamento que só quem pode acabar com ele é você mesmo. É você mesmo que pode acabar com esse comportamento procrastinador. É você, sou eu. Então, em nome de Jesus, daqui para frente, comece a observar se você tem procrastinado, deixado para depois, e para depois, e para depois. Depois eu vejo, depois eu estudo, depois eu leio, depois eu vou, depois eu ligo, depois eu mando mensagem, depois. Tem coisas que, infelizmente, não dá para fazer na hora. Mas tem coisas que a gente precisa fazer na hora. Então, em nome de Jesus, comece logo. Ou melhor, recomece logo. E para finalizar, eu quero citar 3 coisas aqui para você. Infelizmente não vai dar tempo de falar tudo, mas tá lá no Telegram, lá no esboço da palavra, e aí você pode pesquisar, é fácil, é muito legal. Eu fui confrontado com essa palavra, com essas coisas aqui, eu fui confrontado. Né? Então, eu já coloquei no meu coração que eu vou ir atrás disso, vou estudar mais sobre isso. Então, por exemplo, como fazer o seu plano de recomeço? Como fazer o seu plano de recomeço? Primeiro, aponte o objetivo com uma meta. Uma meta smart, uma meta inteligente. Aponte o objetivo com uma meta inteligente, uma meta smart. E aí você vai ver, está escrito lá, específico, mensurável, alcançável, realista e temporal. Essa meta tem que ser específica, mensurável, alcançável, realista e temporal. Então, como fazer o seu plano de recomeço? Aponte o objetivo com uma meta. Outra, faça uma análise. Faça uma análise, aquilo que eles chamam de análise SWOT, ou no português, FOFA, né? Que é força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Tem aí nesse esboço que eu te mandei, pesquise na internet, no YouTube, vai atrás. E o terceiro ponto, defina os 7 passos do seu plano de ação. Defina 7 passos do seu plano de ação. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que o seu 2020 vai recomeçar de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Amém? Se você puder, se coloque em pé aí na sua casa. Eu tenho certeza que o Senhor falou com você essa semana. Eu tenho certeza que o Senhor falou muito com você essa semana. Tu és o Deus dessa terra. E que você aprendeu coisas tremendas. Que você tem um material aí muito poderoso nas suas mãos. Isso foi planejado.
não foi jogado. Eu fiquei umas 3 semanas planejando tudo, antes de vir aqui falar para você. Então foi tudo planejado, eu fui ministrado nessas coisas. Então eu pedi para a pessoa que ministrou isso aqui, eu pedi para ele autorizou. E além de tudo, eu fui ministrado, eu anotei, fiz anotações, busquei Bíblia. Então, que o Senhor possa ter te abençoado nessa semana, nesses 7 P's. Que amanhã tem mais uma palavra poderosa na igreja. Algo que o Senhor vai fazer, vai desatar na sua vida. Então por isso você não pode perder o culto de amanhã, seja presencial ou seja online. Amanhã é dia de ceia, ou presencial ou online. Mas que amanhã você não perca. Amanhã nós vamos entregar o nosso jejum dessa semana, às 12 horas que nós estamos jejuando. Então eu quero te pedir agora que você levante suas mãos, que eu quero abençoar a sua vida. Bondoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa semana. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas na vida de cada um. E eu sei que hoje, a partir de hoje, na verdade a partir de segunda-feira, dia 3 de agosto, é só o recomeço do ano de 2020, que o Senhor tem muita coisa para fazer na nossa vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um. Eu abençoo cada querido, cada querida que acompanhou essas ministrações pela internet. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre a vida deles, que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua unção, que o Senhor desate mesmo, Senhor, em nome de Jesus, cada palavra, cada coisa que foi dita, em nome de Jesus, que cada um planeje os seus próximos prazos, seus próximos passos, nos próximos 5 meses, que cada um planeje os próximos 5 meses, cada um planeje, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, que a graça curadora, restauradora, libertadora do nosso Senhor Jesus, que é a comunhão, o consolo, o conforto do Espírito Santo e o amor ágape incondicional de Deus Pai seja sobre a vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, como ministro do seu Evangelho, eu os abençoo para um término de semana, um final de semana maravilhoso, em nome de Jesus. Que o Senhor seja exaltado e engrandecido na vida de cada um. Em nome de Jesus eu os abençoo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Que você possa mesmo recomeçar esse 2020 de uma forma poderosa. E que os testemunhos venham. Para que no dia 31 de dezembro a gente possa celebrar, a gente possa comemorar a vitória que o Senhor vai te dar nesses 6 meses. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você seja abençoado essa noite. Declare aí. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Você está baseado em 7 pilares poderosos para um recomeço de 2020. Beijo no seu coração. Shalom, shalom. Graça e paz.